Conhecendo a história do Brasil, eu posso dizer que uma mudança extremamente positiva, comparando a década de 70 com o tempo mais recente, uma grande mudança e muito importante é um aumento da liberdade dos sindicatos e dos movimentos de trabalhadores, porque na década de 70 o Brasil viveu uma ditadura militar, ou uma ditadura civil-militar, como alguns intelectuais têm apontado, de maneira que a possibilidade de organização do trabalhador era muito reduzida em comparação aos anos atuais, sobretudo pós 1988, com a Constituição que vigora hoje em dia no Brasil, né? Então eu posso dizer que essa é uma mudança fundamental. No entanto, o sistema de trabalho, naquele momento, ainda é o mesmo do trabalho atual, que é o trabalho que se dá dentro do sistema capitalista, né? Do Brasil, a gente pode perceber algumas melhorias com relação à mão de obra. No entanto, dentro desse sistema econômico e de produção que a gente vive, há também uma precarização de várias frentes de trabalho. Karl Marx e Emile Durkheim foram importantíssimos, pois mudaram a concepção de trabalho, marcando perspectivas distintas sobre a divisão nas sociedades modernas. Para Marx, a divisão social do trabalho realizada no processo de desenvolvimento das sociedades gera a divisão de classes. Nas sociedades modernas, com o surgimento das fábricas, duas classes foram definidas, a dos proprietários de máquinas e dos seus operadores. Subordinado à máquina e ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo Marx, sua força para vender. Ao pagar pela força de trabalho, o capitalista passa a ter o direito de utilizá-lo na fábrica. Outra evolução do trabalho foi no fim do século XIX, quando Frederick Taylor propôs a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo. No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a uma forma de divisão do trabalho, que se tornou conhecida como Fordismo, numa referência a Henry Ford, o inventor de um modelo de produção em série. As expressões Taylorismo e Fordismo passaram a ser usadas para designar um processo de trabalho com as seguintes características: aumento da produtividade com o controle das atividades dos trabalhadores, divisão e parcelamento das tarefas. Esse processo disseminou-se, dando início à era do consumismo, definida pela produção e pelo consumo em larga escala. Com Ford e Taylor, o planejamento da divisão do trabalho passou a vir de cima, sem levar em conta a opinião dos operários. Novas transformações aconteceram na sociedade capitalista, principalmente depois da década de 70, e todos têm a ver com a busca desenfreada por mais lucros. Surgiram, por exemplo, formas de flexibilização do mercado do trabalho. Em relação ao chamado posto fixo de trabalho, o sociólogo francês Robert Castel, no livro A Metamorfose da Questão Social, destaca quatro pontos que parecem estar se generalizando no mundo: desestabilização dos estáveis, precariedade do trabalho, déficit de lugares, qualificação do emprego. Nos últimos 60 anos, convivemos no Brasil simultaneamente com várias formas de produção. O setor informal inclui empregados de pequenas empresas que trabalham sem registro e indivíduos que, por conta própria, prestam serviços pessoais e de entrega, comércio ambulante, execução de reparos.
etc. Segundo o PNAD, realizado em 2008, apenas 34,5 dos 92,4 milhões de indivíduos ocupados têm carteira de trabalho assinada. Depois das grandes transformações pelas quais o Brasil passou nos últimos 30 anos, a questão do desemprego é um dos problemas nacionais. Somente será possível resolver a questão do emprego no Brasil com a ampliação da presença do Estado nos mais diversos setores: educação, saúde e segurança, envolvendo a contratação de milhares de pessoas. Bom, eu iniciei os meus trabalhos em 91, então na verdade eu não peguei a única reforma que eu peguei foi a instituição da LDB. Então o que eu vejo de mudança é a utilização de competências, habilidades que foram inseridas dentro dos conteúdos das exatas, tecnológicas e outras disciplinas. Por quê? Não, ainda não, né? Ainda não. Eu sei que as empresas elas procuram técnicos qualificados, mas ainda elas não reverteram isso em termos de salários. Existia aqui no Paraná, no tempo do antigo Cefet, existia uma cultura, né, das empresas virem buscar os alunos dentro do Cefet. É o que a gente tenta fazer dentro do Instituto para que os alunos saiam daqui já com a empregabilidade garantida, mas eu não vejo ainda um reconhecimento ainda padrão em relação aos cursos técnicos. As empresas necessitam, todos falam que há necessidade, mas na prática ainda não se reflete isso em termos de avanços salariais.